Meu nome é Luciana Barreto e hoje, excepcionalmente, irei apresentar o programa 3 a 1, que debate a questão do racismo. Vamos falar sobre essa herança de 350 anos de escravidão que, infelizmente, ainda permanece bastante viva em nossa sociedade. Casos recentes de discriminação racial no mundo do futebol, e também fora dele, é claro, ganharam notoriedade pública e merecem ser discutidos. Muitas vezes a miscigenação, que é marca da formação da sociedade brasileira, mascara a desigualdade racial no país. Mas os números são claros. Segundo o IBGE, que é na população carcerária brasileira, e também as maiores vítimas da violência urbana. No estado do Rio, morrem 2 vezes mais negros assassinados do que brancos, de acordo com um estudo divulgado no fim do ano passado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. No acesso à saúde e à educação, a exclusão também é visível. Para debater as raízes do preconceito e os desafios a serem superados, contamos com a presença de Paulo Rangel, primeiro promotor negro do Ministério Público a ser nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Elisa Larquim Nascimento, cientista social, diretora do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros e viúva do professor Abdias Nascimento, defensor da causa antirracista. Além de Joel Zito Araújo, cineasta, escritor e pesquisador, ele é autor e diretor de obras que discutem questões raciais, como o filme A Negação do Brasil e Raça. E também é curador do 7º Encontro de Cinema Negro Brasil, África e Caribe, que acontece no Rio de 21 a 30 de março. Antes do debate, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. Vivemos em um país em que a miscigenação das raças é comum, a discriminação e o racismo estão presentes na sociedade muitas vezes de forma velada. É o caso da dentista Sabrina Penha, que convive com preconceito no seu trabalho. Ela supõe que o motivo seja a cor de sua pele. No meu trabalho, a gente tem que pegar as fichas na recepção para poder voltar para o consultório, para poder preparar a sala para atender o paciente. E em muitas situações, quando eu entro no consultório, a secretária vem atrás e fala que o paciente vem buscar a ficha porque o paciente não quer ser atendido por mim. Isso já aconteceu, né? Isso acontece com muita frequência mesmo. De forma mais explícita, em Mogi Mirim, o volante Arouca dos Santos teve que ouvir os gritos de macaco durante a partida. Na saída do gramado, o torcedor do Mogi ainda disse que ele deveria jogar era na África. A resposta do clube santista foi acionar o Ministério Público do Estado de São Paulo. Para mim é muito triste vir aqui ter que falar sobre racismo, né? Poderia muito bem estar falando sobre a grande vitória da equipe, principalmente pelo golaço que eu fiz na partida, mas saí do campo muito triste depois que ocorreu um fato racista do torcedor. Arouca não foi o único a sofrer com o preconceito das torcidas. Antes dele, o árbitro de futebol Márcio Chagas, que apitou a partida entre Esportivo e Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho, também teve que ouvir os gritos racistas da torcida do time de Bento Gonçalves. No estacionamento, ainda encontrou seu carro amassado com algumas bananas no capô. O clube foi multado em R$30 mil. São casos que se tornam emblemáticos devido à popularidade do futebol e à visibilidade que o esporte tem na mídia. O atacante Tinga do Cruzeiro também ouviu urros que lembravam de um macaco quando seu time foi jogar no Peru pela Taça Libertadores da América. Racismo e ofensas contra negros são corriqueiras. Em 2013, 425 denúncias chegaram até a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Em Brasília, a australiana Louise Garcia terminou presa após dizer a uma manicure que não aceitaria que uma raça ruim tocasse em suas unhas. A polícia foi chamada e a estrangeira ficou 24 horas detida e responde ao processo em liberdade. O crime de racismo foi transformado em injúria racial.
Eu não sou um operador de direito, eu não trato sobre essa matéria, mas o meu entendimento como cidadão é que, uma vez que você está num país que não é o seu país de origem, e você provoca uma situação que é constrangedora, ou uma situação que implique algum tipo de violência, no caso da discriminação racial, né, não deixa de ser uma violência, então você também se submete às leis locais, às leis daquele país. Quem escapou de uma condenação mais séria foi o médico Everton Menezes. Em 2012, ele teria ofendido a bilheteira Marina Serafim, que trabalhava no cinema de Brasília, dizendo que ela deveria estar na África, cuidando de orangotangos. A vara criminal acabou transformando a acusação do Ministério Público em crime de injúria. Mesmo as instituições que deveriam agir em defesa da população cometem arbitrariedades, como é o caso da polícia. No Rio de Janeiro, o vendedor Vinícius Romão ficou 16 dias encarcerado sem qualquer prova contra ele. Isso porque a vítima de um assalto o confundiu com o verdadeiro ladrão. Sem flagrante, sem investigação, sem julgamento, Vinícius foi preso por ser negro e passar pelo bairro errado na hora errada. O caso daquele ator é surreal, porque você não teve o flagrante, você não teve a prova, você teve uma mulher que foi vítima, que também, pressionada pela polícia, ela admite que o rapaz era o ladrão. Agora, eu também quero chamar a atenção para o erro, né? Porque, não só o erro da polícia, mas como o próprio erro da vítima. É óbvio que a vítima estava atordoada, né, ela foi alvo de uma prática violenta, não vou negar isso. Mas é exatamente o problema que ocorre muitas vezes. Eu fui assaltada por um negro. Qual negro? Qualquer negro. Então, isto é algo terrível, porque isso sustenta o estereótipo, né? Isso é a manutenção do estereótipo. Bom, nós vimos agora casos emblemáticos de racismo, infelizmente são muitos, né? Só dos últimos dias. E eu queria acrescentar ainda o caso da auxiliar de serviços gerais, Cláudia, que foi baleada, foi no domingo, e foi socorrida pela polícia, teve o corpo arrastado pelas ruas. Eu queria acrescentar esse caso, Elisa, e queria perguntar por que o Brasil ainda convive com essas cenas? Me parece que é porque o racismo ainda vive no Brasil, ainda está muito enraizado na cultura cotidiana. Esse caso da dentista me lembrou algo que meu marido Abdias contava da infância dele, anos 10 e 20 do século passado, muito tempo atrás, bem próximo da escravidão. O pai dele dizia que não adiantava ele ir muito atrás dessa coisa de estudar, de querer ter ambições, por causa do exemplo do filho do Dr. Petralha. O Dr. Petralha era um senhor bastante respeitado na sociedade de Franca, a cidade do Abdias, que tinha adotado um menino negro e havia criado esse menino com todas as vantagens que uma família abastada pudesse oferecer. Educou ele para ser médico. E esse filho, então, negro do Dr. Petralha, se forma médico e daí a pouco se suicida, porque ninguém quer se consultar com ele. Então, a ideia de que o negro só precisa se esforçar, só precisa galgar, né, a educação ou então o ofício, e ele vai estar bem no Brasil porque ele está livre do racismo, do preconceito numa sociedade de democracia racial, é algo que é uma ideia que prevalece ainda hoje, prevaleceu muito mais ainda no passado, mas que esse tempo todo, a dentista é exemplo, prevalece em função da ideia da inferioridade que não é explicitada necessariamente, mas ela fica implícita nas ideias que as pessoas têm sobre as pessoas negras. Isso é muito ligado, a nosso ver, menos à ideia biológica ou genética de raça, e muito mais à ideia
que liga o fenótipo que identifica a ascendência africana com a ideia de um povo que nunca construiu civilização, conhecimento, tecnologia. Então, qual é o insulto que a gente ouve? Macaco. Macaco por quê? Porque não é gente. E o que é gente? O que é que distingue gente? É o animal, né? O ser humano é um animal. O que diferencia ele é a capacidade de criar, a capacidade de falar, de criar inteligência, conhecimento. Quando nós vamos consultar os autores que construíram as teorias raciais aqui no Brasil, os antropólogos como Oliveira Viana, o Niro Rodrigues e outros, muito menos falam de questões biológicas do que da questão de que o Afer, né? O Afer é aquela referência do latim, né? O africano nunca criou civilização, é incapaz de criar civilização. O Hegel, século XIX, já dizia que... A construção da filosofia fala isso. Exatamente. O africano não tem história, porque não tem língua, literatura, escrita, enfim. E não valoriza a história oral, né? Não só isso, a África tem história escrita. A África é onde nasceu a escrita. Então a ideia de que a África só tem oralidade também é um equívoco. Sim, valorizar a história oral é importante, mas a escrita, o IPEAFRO, Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, uma instituição que eu tive a honra e o prazer de ajudar meu marido Abdias Nascimento a fundar, nós temos um curso chamado Sankofa. Esse Sankofa vem exatamente de um sistema de escrita africano, da África Ocidental, dos povos Akan, que é um conjunto de mais de 90 símbolos ideográficos, e o Sankofa significa o valor e a sabedoria de aprender com o passado, não para glorificar os ancestrais, mas para saber construir melhor o presente e o futuro. E agora nós tivemos o prazer de celebrar os 100 anos de Abdias, que sexta-feira teria feito, no dia 14 de março, teria feito 100 anos. Nesse centenário e em outra exposição que nós fizemos, de retrospectiva da vida e obra dele, escolhemos um outro adinkra, que é um símbolo muito bonito, que representa os chifres do carneiro. E o provérbio o carneiro, quando ataca, deve fazê-lo não com chifres, e sim com o coração, que simboliza a humildade e também a força do coração, da alma, do espírito. Elisa, eu queria até, agora fala com você um pouquinho, Joel, eu queria até aproveitar essa fala da Elisa para mostrar como é importante a construção dessa imagem positiva, e essa é a sua praia, você trabalha com isso, né? Você está sempre militando nessa construção da imagem positiva do negro para combater o racismo. A coisa mais surpreendente que eu estou ouvindo agora é essa lembrança da Elisa, da ignorância do Hegel, né? A ignorância do Hegel de ignorar o Egito, como se o Egito não fosse parte da África, né? Como se um dos grandes berços civilizatórios da humanidade, né? Com a sua escrita, com a sua grande civilização, não fosse parte da África. Enfim, então nós temos toda uma história milenar, né? De estereótipos contra os africanos e contra os seus descendentes. E a nossa colonização foi marcada por isso, né? E, infelizmente, do meu ponto de vista, até hoje nós vivemos, eu diria, muito com um certo imaginário colonial. Nós não superamos o colonialismo português, né? Nós ainda pensamos o Brasil, sonhamos um Brasil de forma muito parecida com a elite portuguesa sonhou no tempo da escravidão. E um dos desejos era de fazer desse país um país branco. E como parte desse desejo, no campo da estética, no campo da narrativa ficcional, dramatúrgica, veio a ideologia do branqueamento. Então eu acho que
Não é só aquilo que eu critico nos meus filmes, ou nos meus textos, nos meus livros. Não é só a predominância de uma estética do branqueamento na mídia, que faz com que as pessoas internalizem essa noção do branco como superior ao negro, do negro como eterno subalterno, como eterno, digamos, como eterna subraça. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a persistência do racismo no Brasil é um certo sentimento de vira-lata que nós temos, né? É uma certa perenidade de uma vontade de embranquecer o Brasil que nasceu no passado, que nós não superamos até hoje. Então isso que faz com que em vários campos, e hoje eu estou vendo que um dos setores mais problemáticos da sociedade é a formação do policial militar, né, que comete atrocidades como foi nesse final de semana com a Cláudia Ferreira, né? E aliás, observando grande parte dos jornais, esse assassinato, essa forma cruel em que ela foi tratada, essa senhora foi tratada, essa mãe, essa funcionária de um hospital foi tratada, na maior parte da imprensa onde eu li, não é tratado como uma questão de racismo, ou seja, é tratado como uma violência policial, é tratado até mesmo, tem uma crítica muito grande sobre isso, sobre um certo descontrole, sobre uma certa má formação da polícia. Isso tem muito a ver, Joel, também com o racismo institucional. Então, eu queria aproveitar e incluir aqui na conversa o Paulo Rangel, que lida sempre com esses casos também, né, Paulo? Você, além de já ter tido uma história que tem relação ainda com a questão racial, sofreu preconceito, é professor de Direito, hoje é o único professor de Direito negro da UERJ, né? E lida também com as questões da polícia, enfim. Conta pra gente como é que funciona isso, se você tem muitos casos. Eu tenho dito que o sistema penal hoje, ele é predominantemente um sistema racista. E quando eu digo o sistema, não é necessariamente que o profissional que está atuando ali, delegado, promotor, juiz, que ele seja, na sua essência, um racista, que ele não gosta de negro. Não, não é isso. É que ele opera dentro de um sistema que ele não se dá conta de que é racista. E ele cai na vala comum da atuação funcional dele. O que isso significa dizer? Você tem um sistema em que, de cada 3 mortes hoje no Brasil, 2 são de negros. Você tem um sistema em que, segundo estudos do IBGE, de 2013 a 2016, 715 jovens entre 12 e 18 anos vão morrer assassinados, sendo que todos eles são negros. 715 pessoas por mês significa dizer 3 aviões Boeing caindo com cerca de 200 e poucos negros todo mês, e nós não nos damos conta disso. É um extermínio. Isso é um extermínio. Isso é uma política de extermínio. E que as pessoas dizem, não, isso não é racismo, isso é um problema social, isso é um problema... tem nada a ver com racismo. Não, tem a ver. Quando essa moça é jogada na viatura, ela é jogada como um porco. Eles levam ela como se ela não fosse um ser humano. E isso ocorre todos os dias. O ator que nós acabamos de ver, o Vinícius Romão, ele foi tratado numa situação que, se fosse um indivíduo branco, não agiriam daquela forma. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Então, o que nós temos que hoje repensar? Primeiro, os métodos de investigação da polícia. O inquérito policial é algo que está provado a sua falência. Nós não temos mais condições de trabalhar com esse inquérito, com a estrutura que ele tem e na forma que ele é feito. O que há ali é uma produção em massa de encarceramento das pessoas. Enquanto nós acostumarmos com a política de encarceramento do Estado e acharmos que um país em desenvolvimento é um país que encarcera as pessoas, nós estamos fadados ao insucesso, ao fracasso. Um país, para você construir ele se tornar um país em desenvolvimento,
É um país que aposta na educação. É um país que aposta na inclusão social, na inserção desses indivíduos. Por que que a polícia age dessa forma nessas comunidades? Primeiro que nós temos um problema. Nós temos uma polícia militar que muitas vezes ela não é polícia nem é militar. Isso é um paradoxo, porque o treinamento que eles recebem é um treinamento militar, mas eles vão atuar na rua como policiais. E aí ele não tem o preparo necessário para atuar como policial. Você tem uma polícia civil que está na retaguarda fazendo uma investigação depois que o crime acontece. Essa polícia civil vai atuar depois do cometimento do crime de alguém que foi preso, em regra, por policiais militares. Esse inquérito é entregue ao Ministério Público, que por sua vez vai ter um problema. A polícia tem que dar resposta à conclusão daquele inquérito, porque a Corregedoria cobra dele um prazo, o Ministério Público cobra dele um prazo. O Ministério Público, quando recebe esse inquérito, tem que dar conta desse inquérito, porque o Conselho Nacional do Ministério Público cobra dele a conclusão daquela investigação e ele tem um prazo para concluir também se vai oferecer denúncia ou não. E quando ele oferece denúncia, o juiz agora tem um problema. É o CNJ em cima dele, cobrando dele o prazo para a conclusão daquele inquérito, daquele processo. E quando aquele processo chega na minha mão, desembargador, também há uma cobrança, porque aquilo não pode ficar em cima da minha mesa. As pessoas pararam de observar que por trás daquele papel tem gente. E o sistema dificulta, né? A gente já vai continuar essa conversa. Vamos para um intervalo rápido e já voltamos com 3 a 1, esta noite discutindo as raízes e efeitos do racismo em nossa sociedade.